O milionário aproveitava sua lua de mel em um resort de luxo com sua nova namorada, entre brindes, sorrisos e promessas de um novo começo. Mas tudo muda quando sua ex-esposa aparece de repente, caminhando em sua direção com uma criança ao lado, uma criança que é idêntica a ele. Em questão de segundos, o passado que ele tentou deixar para trás o alcança de forma devastadora. O que acontece depois vai te deixar em choque. Olá, espectador. Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. O sol caribenho se erguia majestoso sobre as águas turquesas de Trancoso, banhando com sua luz dourada as paredes brancas do resort Pousada dos Corais. Heitor Almeida, renomado empresário de tecnologia e um dos multimilionários mais jovens do Brasil, contemplava o horizonte da varanda de sua suíte presidencial. Aos seus 42 anos, havia alcançado tudo o que um homem poderia desejar: sucesso, reconhecimento e agora o amor. Isadora Santos, sua recém-casada esposa de 27 anos, dormia placidamente entre os lençóis de seda egípcia. Seus cabelos negros se espalhavam sobre o travesseiro como um leque de ébano, e um leve sorriso emoldurava seus lábios. Heitor a observava com uma mistura de orgulho e ternura. Fazia apenas 48 horas que haviam trocado alianças em uma cerimônia íntima na praia, cercados apenas por seus amigos mais próximos e alguns familiares selecionados. A história de amor entre Heitor e Isadora havia sido um turbilhão, midiático desde o início. Ela, uma influenciadora digital com milhões de seguidores nas redes sociais, havia chamado sua atenção durante um evento de tecnologia em São Paulo. Sua inteligência aguçada e sua visão inovadora para as redes sociais o cativaram tanto quanto sua beleza natural. Para a surpresa de muitos, seu relacionamento floresceu rapidamente, desafiando os preconceitos sobre as diferenças de idade e estilo de vida. Heitor dirigiu-se à elegante sala de jantar ao ar livre, onde os garçons já haviam disposto um banquete tropical para o café da manhã. Mangas maduras, mamões suculentos e uma seleção de pães artesanais enfeitavam a mesa. O aroma do café recém-feito se misturava com a brisa marinha, criando uma sinfonia sensorial perfeita para uma manhã de lua de mel. Isadora apareceu pouco depois, vestindo um vaporoso vestido branco que esvoaçava com a brisa matutina. Seu rosto brilhava com a luminosidade própria de uma recém-casada, e em suas mãos segurava seu inseparável celular, o último modelo. "Bom dia, meu amor." Ela o cumprimentou, capturando o momento com sua câmera. "Não está tudo simplesmente perfeito? Meus seguidores estão enlouquecendo com as fotos do casamento, e este café da manhã será a cereja do bolo." Heitor sorriu, já acostumado à constante documentação digital de sua vida. De certa forma, admirava como Isadora havia construído seu império nas redes sociais, transformando momentos cotidianos em conteúdo aspiracional para milhões de pessoas. Era uma empresária à sua maneira, embora em um mundo muito diferente do seu, de semicondutores e startups tecnológicas. "Tudo é perfeito porque você está aqui", respondeu ele, servindo-lhe uma taça de champanhe com suco de laranja. 3 semanas neste paraíso, só você e eu, sem reuniões de diretoria, sem crises empresariais, sem... Suas palavras foram interrompidas por uma figura que se aproximava do outro lado da piscina. Uma mulher elegante, com um vestido preto que contrastava dramaticamente com o ambiente veraniego do resort, caminhava com determinação em direção à sua mesa. Seus saltos altos ecoavam contra o piso de mármore, marcando um ritmo que parecia
sincronizar-se com as batidas aceleradas que Heitor começou a sentir no peito. A mulher parou em frente à sua mesa e, com um gesto deliberadamente lento, tirou os óculos escuros que escondiam seu rosto. Heitor sentiu que o tempo parava. O suco de laranja em sua garganta se tornou um nó impossível de engolir. Ele conhecia aquele rosto muito bem. Cecília Ribeiro, sua ex-esposa, de quem se havia divorciado 5 anos atrás, após um casamento de 8 anos que terminou em amargura e recriminações mútuas. Mas não era só Cecília quem estava ali. Ao seu lado, segurando sua mão timidamente, havia um menino pequeno de aproximadamente 4 anos. Heitor sentiu que o mundo começava a girar mais lentamente enquanto seus olhos percorriam as feições do pequeno. Era como se olhar em um espelho temporal, como ver uma fotografia de sua própria infância ganhar vida diante de seus olhos. Heitor, a voz de Cecília cortou o ar como uma faca de gelo. Precisamos conversar. Ela fez uma pausa, seus olhos escuros fixos nos dele. Este é Benício, seu filho. O som de uma taça quebrando-se contra o chão marcou o momento exato em que a perfeita bolha de felicidade de Heitor e Isadora começou a desmoronar. O champanhe derramou-se sobre o mármore branco, formando uma poça que refletia o céu azul de Trancoso, enquanto o silêncio apoderava-se do paraíso. O tempo parecia ter congelado na varanda da pousada dos corais. Heitor sentia o peso de 1000 perguntas presas em sua garganta, enquanto seu olhar oscilava entre o rosto familiar de Cecília e as feições infantis de Benício, que o observava com uma mistura de curiosidade e timidez. Isadora, normalmente expressiva e vivaz, permanecia imóvel em sua cadeira, seu celular esquecido sobre a mesa. Podemos conversar em particular? A voz de Cecília mantinha aquele tom controlado que Heitor se lembrava de suas piores discussões matrimoniais. Há muito que você precisa saber. Heitor passou uma mão pelo rosto, tentando despertar do que certamente devia ser um pesadelo. O que você tiver a dizer, pode dizer aqui. Isadora é minha esposa agora. Cecília apertou os lábios, avaliando a situação. Benício agarrava-se a seu vestido preto, seus pequenos dedos amassando o tecido caro. Benício, querido, por que você não vai com Aline tomar um suco? Uma mulher mais velha, que havia permanecido discretamente afastada, aproximou-se para levar a criança. Quer ver os peixinhos no aquário do lobby? Ofereceu Aline ao pequeno, que depois de um último olhar curioso para Heitor, concordou e deixou-se guiar. Uma vez que Benício estava fora do alcance auditivo, Cecília sentou-se sem esperar convite. Descobri que estava grávida 3 semanas depois de você ir embora, começou, sua voz perdendo um pouco de sua dureza inicial. Naquela época, você já havia começado seu relacionamento público com aquela modelo brasileira, lembra? Você saía em todas as revistas, celebrando sua recém-encontrada liberdade. Heitor sentiu o calor da vergonha subir por seu pescoço. Ele se lembrava daquele período de sua vida como uma época de excessos, tentando afogar a culpa e o fracasso de seu casamento em festas e romances superficiais. E você decidiu simplesmente não me dizer nada? A incredulidade em sua voz era palpável. Durante 5 anos? Como você me disse sobre os anticoncepcionais que tomava escondido quando estávamos casados? Cecília lançou a pergunta como um dardo envenenado, e Heitor sentiu o olhar surpreso de Isadora cravando-se nele. Isso foi diferente, gaguejou Heitor, consciente de o quão fraca soava sua defesa. Claro que foi diferente, concordou Cecília com amargura. Você escolheu me enganar quando sabia o quanto eu desejava ser mãe. Eu escolhi proteger meu filho de um homem que havia demonstrado que sua carreira e sua liberdade eram mais importantes do que formar uma família. Isadora, que havia permanecido em silêncio, finalmente interveio. Com todo respeito, Cecília, por que agora? Por que aparecer justo em nossa lua de mel?
A pergunta pareceu desarmar momentaneamente Cecília. Pela primeira vez, sua máscara de compostura rachou, revelando uma vulnerabilidade que Heitor não havia visto em anos. Benício está doente, revelou finalmente. Ele tem uma condição cardíaca congênita que requer tratamento especializado. Os custos estão além das minhas possibilidades atuais. Heitor sentiu como se lhe tivessem dado um soco no estômago. Está grave? Perguntou, surpreso pela urgência em sua própria voz. Controlado por agora, mas precisará de cirurgia. No futuro. Cecília retirou um envelope de sua bolsa. Aqui estão todos os relatórios médicos e também... Ela hesitou por um momento. Um exame de DNA que fiz quando ele nasceu. Sabia que eventualmente você precisaria. Heitor pegou o envelope com mãos trêmulas. Dentro, além dos documentos médicos, havia uma fotografia de Benício recém-nascido. A semelhança era inegável, mas ainda assim, as palavras saíram de sua boca antes que ele pudesse detê-las. Quero outro exame de DNA, um que eu mesmo gerencie. Claro, respondeu Cecília, levantando-se com dignidade. Nunca esperei menos. De você, Heitor, estamos hospedados no Hotel Portobello, a 10 minutos daqui. Você pode entrar em contato com meu advogado para coordenar o exame. Ela deixou um cartão sobre a mesa. Benício pergunta por você, sabe? Desde que viu sua foto em uma revista ano passado. Eu disse a ele que você era um amigo da família, que mora no exterior. Enquanto Cecília se afastava, Heitor permaneceu imóvel, segurando o envelope como se contivesse explosivos. Isadora levantou-se abruptamente de sua cadeira. Preciso de um momento, murmurou, dirigindo-se para a suíte. Seus passos apressados revelavam o tumulto emocional que tentava conter. Heitor queria segui-la, consolá-la, explicar, mas o que ele poderia explicar quando ele mesmo se sentia perdido em um labirinto de segredos e consequências? O paraíso tropical da pousada dos corais parecia agora uma elaborada cenografia, uma decoração que não conseguia ocultar a realidade que acabara de explodir em sua vida. Ao longe, ele podia ouvir a risada infantil de Benício misturada com o suave murmúrio das ondas, um som que, sem saber, havia estado ausente de sua vida durante 4 anos. O peso dessa ausência começava a assentar-se em sua consciência, junto com uma pergunta que não ousava formular em voz alta. Que tipo de homem ele havia sido para que Cecília preferisse criar seu filho sozinha a confiar nele? O sol de Trancoso continuava brilhando com a mesma intensidade, mas para Heitor, o mundo havia se tornado repentinamente mais escuro e complexo. Sua lua de mel, que deveria ser o início de uma nova vida, havia se tornado o prólogo de uma história muito diferente da que ele havia planejado. A suíte presidencial da Pousada dos Corais, com seus 200 metros quadrados de luxo tropical, nunca havia parecido tão pequena para Heitor. Depois de 3 horas de ligações frenéticas, a seu advogado em São Paulo, a um laboratório privado, em Porto Seguro, a sua assistente pessoal para cancelar as próximas 2 semanas de compromissos. Ele estava em pé, em frente à porta fechada do quarto principal, onde Isadora se havia trancado desde o café da manhã. Isa! Chamou suavemente, apoiando a testa contra a madeira polida. Por favor, precisamos conversar. O silêncio do outro lado da porta foi interrompido pelo som de passos aproximando-se. Quando a porta finalmente se abriu, Heitor encontrou sua esposa com os olhos vermelhos, mas a maquiagem intacta, como se ela estivesse ensaiando como manter a compostura. Já terminou de reorganizar sua vida para acomodar sua família secreta? A pergunta saiu com uma calma que contradizia a tempestade em seus olhos. Isa, eu não sabia de nada disso. Heitor entrou na sala, notando as malas abertas sobre a sua cama. O que você está fazendo?
Organizando, respondeu ela, dobrando meticulosamente um vestido de seda. Preciso organizar algo, Heitor, porque minha vida acabou de se transformar em um caos. Ela parou, olhando fixamente a roupa entre suas mãos. Sabe o que meus seguidores estão comentando neste momento? A foto que postei esta manhã do café da manhã perfeito tem mais de 1000 comentários, todos perguntando quem era a misteriosa mulher de preto e o menino que apareciam ao fundo. Heitor sentiu o estômago se revirar. Em sua crise pessoal, ele havia esquecido completamente o aspecto público de sua vida, tão cuidadosamente administrado até agora. Podemos resolver isso, começou, mas Isadora o interrompeu com uma risada. Amarga. Resolver isso? Como você resolveu a questão dos anticoncepcionais durante seu casamento? Ou como Cecília resolveu esconder seu filho de você por 5 anos? Ela sentou-se na beirada da cama, subitamente exausta. Quem você é realmente, Heitor? Porque eu achava que te conhecia, mas agora... A pergunta atingiu Heitor com uma força física. Ele aproximou-se da janela, observando o mar que horas antes havia parecido tão acolhedor. Quando me casei com Cecília, eu tinha 30 anos e estava obcecado em construir minha empresa. Nós havíamos combinado esperar para ter filhos, mas depois de alguns anos ela começou a pressionar. Eu tomei uma decisão egoísta. E agora o quê? Que decisão você vai tomar? Antes que Heitor pudesse responder, seu celular vibrou. Era uma mensagem do laboratório em Porto Seguro. Eles poderiam fazer o exame de DNA naquela mesma tarde. Preciso verificar que Benício é realmente meu filho, disse mais para si mesmo do que para Isadora. E se for? A voz de Isadora soava mais suave agora, quase compassiva. Heitor, olha para mim. Se aquele menino é seu filho, o que você vai fazer? A pergunta ficou suspensa no ar quando o celular de Heitor tocou novamente. Desta vez, era uma mensagem de um número desconhecido. Uma foto de Benício no aquário do hotel, sorrindo enquanto apontava para um peixe-palhaço. A mensagem de Cecília, que acompanhava a imagem, era breve. Ele se chama Nemo, como o filme. É o preferido dele. Heitor sentiu algo estranho no peito. Uma mistura de anseio e culpa que nunca havia experimentado antes. Se for meu filho, começou, lentamente. Preciso ser parte de sua vida. Não posso ser como meu pai. Isadora o olhou com surpresa. Em 2 anos de relacionamento, Heitor quase nunca mencionava seu pai, que havia abandonado sua família quando ele tinha 6 anos. E nós? Perguntou ela, sua voz apenas um sussurro. O que acontece com nossos planos? A agência de marketing digital que íamos lançar juntos, as viagens que planejamos, a casa em Petrópolis. Tudo isso pode continuar igual, respondeu. Heitor rapidamente, talvez rápido demais. Só precisamos ajustar alguns detalhes. Alguns detalhes? Isadora levantou-se, aproximando-se dele. Heitor, isso não é como reorganizar uma agenda de reuniões. Estamos falando de uma criança que, segundo Cecília, está doente e precisará de atenção constante. Uma criança que vem com uma ex-esposa que claramente tem contas pendentes com você. O celular de Heitor voltou a vibrar. O laboratório havia adiantado o horário da consulta. Poderiam recebê-los em 1 hora. Preciso ir, disse, pegando seu paletó. Você vem comigo? Isadora negou com a cabeça. Preciso de tempo para processar tudo isso. Além disso, acrescentou com um sorriso triste. Tenho que pensar como vou explicar aos meus 3 milhões de seguidores porque minha lua de mel perfeita acabou de dar uma reviravolta digna de uma novela. Heitor aproximou-se para beijá-la, mas ela desviou o rosto suavemente, oferecendo-lhe apenas a bochecha. Enquanto ele saía do quarto, ele não pôde deixar de notar que Isadora havia retomado sua tarefa de dobrar roupas, como se no ato de arrumar uma mala,
ela pudesse encontrar a ordem que sua vida acabara de perder. No lobby do hotel, enquanto esperava que o manobrista trouxesse seu carro alugado, Heitor recebeu outra mensagem de Cecília. Benício está animado para te ver de novo. Ele diz que você tem os mesmos olhos que ele. Em anexo vinha outra foto. Desta vez, um primeiro plano do rosto do menino. E Heitor não pôde deixar de notar que, de fato, eles tinham os mesmos olhos escuros e expressivos. O carro chegou, um elegante Mercedes preto que agora parecia excessivamente ostentoso para a ocasião. Enquanto seguia para o laboratório, Heitor percebeu que, independentemente do resultado do exame de DNA, sua vida já havia mudado irreversivelmente. A questão era, ele estava preparado para a mudança que viria. O Laboratório Clínico Santa Lúcia, localizado em uma discreta rua de Porto Seguro, mantinha um ar de asepsia e profissionalismo que contrastava com o ambiente vacacional da cidade. Heitor encontrou Cecília e Benício já esperando na recepção. O pequeno, absorto em um livro de dinossauros, enquanto sua mãe preenchia formulários. "Você gosta de dinossauros?" A pergunta saiu da boca de Heitor antes que ele pudesse pensar duas vezes. Benício ergueu o olhar, seus olhos brilhando com entusiasmo. "Sim, o Tiranossauro Rex é meu favorito, mas a mamãe diz que o Velociraptor era mais inteligente." "Sua mãe tem razão", respondeu Heitor, sentando-se cautelosamente ao lado do menino. "Você sabia que os velociraptores caçavam em grupo, como uma família?" "Como os lobos", acrescentou Benício, com surpreendente conhecimento. "Na minha escola fizemos um projeto sobre animais que vivem em bando." Heitor sentiu uma pontada de dor ao pensar em todas as apresentações escolares, projetos e momentos cotidianos que ele havia perdido. Cecília, que havia terminado com os formulários, observava a interação com uma expressão indescritível. "Senhor Almeida", chamou a recepcionista, "vocês podem passar agora." O procedimento foi rápido e profissional. Uma enfermeira coletou amostras de saliva, tanto de Heitor quanto de Benício, que se mostrou corajoso durante todo o processo, especialmente quando lhe explicaram que o cotonete era como um escovinha especial para super-heróis. "Os resultados estarão prontos em 48 horas, explicou o técnico de laboratório. "Podemos enviá-los por e-mail certificado para ambas as partes." Enquanto saíam do laboratório, Benício inesperadamente pegou a mão de Heitor. "Quer ver minha coleção de dinossauros? Eu tenho todos eles no hotel." Heitor olhou para Cecília, que depois de um momento de hesitação, assentiu levemente. "Podemos tomar um café no restaurante do Portobello", sugeriu ela. "O Benício faz sua lanche nessa hora de qualquer jeito." O Hotel Portobello, embora luxuoso, era consideravelmente mais modesto que a pousada dos Corais. No restaurante da varanda, enquanto Benício devorava um sanduíche de peru e mostrava orgulhosamente sua coleção de figuras de dinossauros, Heitor observava cada um de seus gestos, reconhecendo com uma mistura de espanto e temor traços que via diariamente no espelho. "Ele é alérgico a frutos do mar", comentou Cecília de repente, quebrando o silêncio entre eles. "Assim como você. Ele também gosta de acordar cedo e tem aquela sua mesma mania de organizar os objetos por tamanho." Heitor desviou o olhar de Benício para encarar Cecília. "Por que você realmente não me disse?" "A verdade, Cecília. Não só o do dinheiro para os tratamentos." Cecília brincou com sua xícara de café antes de responder. "No início, foi por orgulho, imagino. Eu estava magoada não só pelo divórcio, mas por descobrir o negócio dos anticoncepcionais. Quando soube da gravidez, você já estava refazendo sua vida, aparecendo em revistas com diferentes mulheres, expandindo sua empresa internacionalmente." Ela fez uma pausa. "Eu decidi que meu filho merecia um pai que realmente quisesse ser, não um que se visse obrigado pelas circunstâncias. Eu teria respondido,
protestou Heitor, mas sua voz carecia de convicção. Como você respondeu? E quando eu pedi para formarmos uma família, mentindo e manipulando? Cecília suavizou o tom ao notar que Benício os observava. A verdade é que eu não confiei em você, Heitor, e talvez tenha sido injusto, mas naquele momento parecia ser a única opção. E agora? Agora Benício precisa de mais do que eu sozinha posso lhe dar, não apenas economicamente. Ele faz perguntas, muitas perguntas, sobre seu pai, sobre sua família. Ele vê seus colegas de classe com seus pais e eu não quero que ele cresça sentindo que lhe falta uma parte de sua história. Heitor sentiu seu celular vibrar no bolso. Era uma mensagem de Isadora. Já terminaram os exames? Precisamos conversar. Ele ignorou por enquanto, concentrando-se em Benício, que agora explicava entusiasmado a diferença entre dinossauros herbívoros e carnívoros. A condição cardíaca é grave? Perguntou Heitor em voz baixa. É uma malformação congênita, explicou Cecília. Ele precisará de cirurgia em algum momento dos próximos 2 anos, mas por enquanto está estável com medicação. Os médicos são otimistas, mas... Sua voz quebrou levemente. Os custos são astronômicos e meu seguro médico não cobre todo o tratamento. Quero ver todos os relatórios médicos, disse Heitor. E quero estar envolvido nas decisões sobre seu tratamento, independentemente do resultado do exame de DNA. Cecília o olhou surpresa. Por quê? Porque quando olho para Benício, não preciso de um papel para saber a verdade, respondeu Heitor, surpreendendo-se com a certeza em sua voz. E porque não quero ser como meu pai. Olha, Heitor, interrompeu Benício, alheio à intensidade da conversa entre os adultos. Este Triceratops tem a mesma cor de olhos que você e eu. Heitor pegou a figura de plástico que o menino lhe oferecia, notando que, de fato, o fabricante havia pintado os olhos do dinossauro de um marrom escuro semelhante ao seu. Um detalhe insignificante que, de alguma maneira, parecia carregado de significado. Seu celular voltou a vibrar, desta vez com uma mensagem de seu advogado. Precisamos discutir os termos da guarda e da pensão, independentemente do resultado da prova. Quando podemos nos reunir? A realidade de sua situação o atingiu com renovada força. Em menos de 24 horas, sua vida havia dado um giro de 180 graus. Sua lua de mel havia se tornado uma encruzilhada que alteraria para sempre não apenas seu futuro, mas o de todos os envolvidos. Você gostaria de vir amanhã ver os peixinhos de novo? Perguntou Benício repentinamente. Podemos procurar o Nemo juntos. Heitor olhou para Cecília, que assentiu quase imperceptivelmente. Eu adoraria, respondeu, sentindo uma inexplicável sensação de calor no peito. E talvez possamos conversar mais sobre dinossauros. O sol começava a se pôr quando Heitor voltou para a pousada dos corais, pintando o céu de Trancoso em tons de laranja e rosa que pareciam zombar da gravidade, de sua situação. No bolso de sua camisa, ele levava uma figura de Velociraptor que Benício lhe havia dado para que você não me esqueça até amanhã. Ele encontrou Isadora na varanda privada de sua suíte, vestindo um elegante biquíni preto e grandes óculos escuros que escondiam seus olhos. Sobre a mesa, repousava uma garrafa de champanhe quase vazia. Sabe o que é mais irônico? Disse ela sem se virar, sua voz tingida com uma calma artificial. Acabei de receber uma proposta para ser a imagem de uma marca de produtos para bebês. Meu agente diz que seria perfeito para a minha imagem de nova esposa feliz. Heitor sentou-se em frente a ela, notando que ela havia estado chorando atrás dos óculos escuros. Isa... Não! Ela o interrompeu, tirando os óculos e revelando seus olhos vermelhos. Primeiro você precisa me escutar.
Eu fiquei pensando o dia inteiro, tentando processar isso. Sabe o que eu descobri? Que estou mais chateada com o que isso revela sobre você do que pela existência do menino. O que você quer dizer? Os anticoncepcionais, Heitor. Você mentiu para sua esposa por anos sobre algo tão fundamental quanto ter filhos. Como posso confiar que você não me mentirá também quando algo se tornar inconveniente para seus planos? Heitor sentiu o peso da culpa assentar-se em seu estômago. Era diferente naquela época. Eu era diferente. Era mesmo? Isadora inclinou-se para a frente. Porque o homem que eu conheci, o homem com quem me casei há 3 dias, é alguém que sempre se orgulha de ter tudo sob controle, que planeja cada detalhe de sua vida com precisão milimétrica. Aquele homem realmente mudou? Antes que Heitor pudesse responder, seu celular emitiu o som distintivo de um e-mail. O laboratório Santa Lúcia havia enviado os resultados 24 horas antes do previsto. Isadora observou enquanto Heitor abria o arquivo anexo com mãos trêmulas. O silêncio se estendeu por vários segundos enquanto seus olhos percorriam o documento. É positivo, disse finalmente, sua voz apenas um sussurro. 99,9999% de probabilidade de paternidade. Apesar de ambos terem esperado esse resultado, a confirmação oficial pareceu mudar algo no ar entre eles. Isadora levantou-se e caminhou em direção à grade da varanda, sua silhueta recortada contra o céu do entardecer. Benício tem uma condição cardíaca, disse Heitor, quebrando o silêncio. Ele precisará de cirurgia. Eu sei, respondeu Isadora sem se virar. Sua assistente me ligou. Aparentemente você já começou a movimentar dinheiro para criar um fundo médico. Em nome dele. Heitor se surpreendeu. Ele não havia autorizado sua assistente a compartilhar essa informação. Isa, eu também sei que você cancelou nossa viagem a Bali na semana que vem, continuou ela, e que seu advogado está preparando documentos para o reconhecimento legal e um acordo de guarda compartilhada. Você tem falado com minha equipe? Isadora virou-se para enfrentá-lo. E Heitor viu uma determinação em seus olhos que não havia notado antes. Claro que sim. Sou sua esposa, lembra? Pelo menos por enquanto. O coração de Heitor deu um salto. O que você quer dizer com por enquanto? Quero dizer que preciso que você seja completamente honesto comigo. Agora mesmo. Como você vê nosso futuro, Heitor? Porque nas últimas 24 horas você reorganizou toda a sua vida em torno de Benício e Cecília. Onde eu encaixo em tudo isso? Heitor tirou a figura do Velociraptor do bolso e a colocou sobre a mesa. Benício me deu isso hoje. Passamos 1 hora falando sobre dinossauros. E o tempo todo eu não conseguia parar de pensar em quantos momentos como esse eu perdi. Não posso continuar perdendo, Isa. Você não respondeu minha pergunta. Porque eu não tenho todas as respostas, admitiu Heitor. O único que eu sei é que não posso ser como meu pai. Não posso ser o homem que escolhe sua própria conveniência em detrimento de seu filho. Mas também não quero te perder. Isadora aproximou-se e pegou a figura de dinossauro, examinando-a com uma expressão pensativa. Sabe o que é mais difícil em tudo isso? Que você está me pedindo para aceitar não só um enteado, do qual eu não sabia nada, mas também um relacionamento permanente com sua ex-esposa. Uma mulher que claramente ainda guarda ressentimento por você e, por extensão, provavelmente, por mim. Podemos estabelecer limites claros, criar um sistema que funcione para todos, sugeriu Heitor. Como o sistema que você criou com os anticoncepcionais? A pergunta foi como uma bofetada. Desculpa, isso foi injusto, mas preciso de tempo, Heitor. Tempo para processar tudo isso e decidir se este é o tipo de vida que eu quero. O que você está dizendo exatamente? Isadora pegou um envelope do sofá e lhe entregou.
Dentro havia uma passagem aérea para São Paulo no dia seguinte. Estou dizendo que preciso de espaço para pensar. Vou ficar com minha irmã por um tempo. Você deveria usar essas semanas para conhecer seu filho e resolver as coisas com Cecília. Isa, por favor. Não é um adeus definitivo. Interrompeu ela, sua voz suavizando-se. É uma pausa para que ambos possamos adaptar nossas expectativas a essa nova realidade. Preciso entender se posso fazer parte dessa família reconstruída que você está formando. Naquele momento, o celular de Heitor vibrou com uma mensagem de Cecília. Uma foto de Benício dormindo, abraçando um livro de dinossauros. O texto dizia: "Ele não parou de falar de você a tarde toda." Isadora observou a expressão no rosto de Heitor enquanto ele olhava a foto. Você já tomou sua decisão, não é? Mesmo antes do exame de DNA. Ele é meu filho, respondeu Heitor simplesmente, como se essas 3 palavras explicassem tudo. Eu sei, disse Isadora, inclinando-se para dar-lhe um beijo suave na bochecha. E é exatamente por isso que preciso de tempo. Porque o homem com quem me casei há 3 dias já não existe. Preciso conhecer este novo Heitor e decidir se também eu posso amá-lo. O sol finalmente se havia posto, mergulhando a varanda em sombras. Ao longe, as luzes de Trancoso começavam a piscar como estrelas cadentes, enquanto 2 pessoas que haviam se jurado amor eterno apenas 3 dias antes contemplavam como suas vidas tomavam caminhos inesperados, separadas por uma verdade que não podia ser ignorada e um pequeno velociraptor de plástico que repousava entre elas como um símbolo de tudo o que havia mudado. A suíte 512 do Hotel Casa Maia havia se tornado o centro do universo de Eduardo nos 3 dias seguintes à partida de Valentina. Ele havia cancelado sua estadia no Mariposa Azul e se mudado para o mesmo hotel onde estavam hospedados Camila e Miguel. Uma decisão que sua equipe de relações públicas estava tentando desesperadamente controlar na mídia. E esse botão aqui, o que faz? Perguntou Miguel sentado no colo de Eduardo, enquanto exploravam juntos o novo tablet que o pai lhe dera. Esse ativa a câmera frontal, explicou Eduardo, observando os olhos do menino brilharem ao se ver refletido na tela. Podemos tirar fotos, juntos, se quiser. Sim, exclamou Miguel, se aconchegando mais perto. Podemos mandar as fotos para a mamãe? Eduardo olhou de soslaio para Camila, que estava sentada em uma poltrona próxima, revisando documentos médicos. Esses momentos compartilhados ainda se sentiam como uma dança delicada entre o que foi e o que poderia ser. Claro que sim, meu campeão. Eduardo não conseguiu evitar que o diminutivo escapasse naturalmente de seus lábios. Mas primeiro, que tal a gente fazer umas caras engraçadas? Enquanto pai e filho se mergulhavam em uma sessão de selfies, cada vez mais ridículas, o celular de Eduardo vibrou com uma mensagem de Valentina. Cheguei bem na casa da Sofia. Preciso de mais tempo. Por favor, respeita isso. Anexa vinha uma captura de tela de vários sites de fofocas especulando sobre a separação deles e a misteriosa família secreta do empresário Eduardo Monteiro. Miguel, querido, interrompeu Camila, está na hora do seu remédio. O rosto do menino imediatamente se entristeceu. Não quero. Tem gosto ruim. Ei, interveio Eduardo, percebendo a tensão no rosto de Camila. Que tal a gente fazer um trato? A cada remédio que você tomar sem reclamar, a gente adiciona um novo dinossauro na sua coleção. Os olhos de Miguel se arregalaram. Sério? Eduardo, avisou Camila, não precisa suborná-lo com... Não é suborno, interrompeu ele suavemente. É uma recompensa por ser valente. Além disso, acrescentou, olhando diretamente para Miguel, os velociraptores sempre cuidam da sua manada, lembra? E tomar seu remédio é uma forma de cuidar de você. Para surpresa de Camila, a estratégia funcionou.
Miguel tomou seu remédio, sem mais protestos, embora fizesse uma careta pelo gosto. Você é bom com ele, comentou Camila mais tarde, quando Miguel havia dormido no sofá. Melhor do que eu esperava. Eduardo passou a mão pelo cabelo, um gesto que Camila conhecia bem dos seus tempos de casamento. Estou improvisando. A cada minuto me aterroriza a possibilidade de errar. Bem-vindo à paternidade, respondeu ela com um pequeno sorriso. Estou aterrorizada há 4 anos. Me desculpa, disse Eduardo repentinamente. Pelos anticoncepcionais, por não estar pronto naquela época, por... Mas para, interrompeu Camila. Não podemos mudar o passado. O que importa é o agora. Ela fez uma pausa, ponderando suas próximas palavras. Tem algo que você precisa saber. O cardiologista do Miguel ligou hoje de manhã. Ele quer adiantar alguns exames. Eduardo sentiu o coração acelerar. Por quê? Está piorando? Não exatamente, mas considerando que agora temos seu histórico familiar... Camila hesitou. Eduardo, você já fez um check-up cardíaco completo? Não, admitiu ele. Por quê? A condição do Miguel é hereditária. O doutor acha que você também deveria se examinar. Existe a possibilidade de que eu também tenha, completou Eduardo, lembrando-se subitamente dos episódios de fadiga inexplicável que vinha experimentando no último ano e que havia atribuído ao excesso de trabalho. O silêncio que se seguiu foi interrompido pelo suave ronco de Miguel. Eduardo o observou dormir, notando pela primeira vez a leve coloração azulada em seus lábios que o doutor havia mencionado como um dos sintomas. Vou ligar para minha assistente, disse ele finalmente. Vou agendar os exames para nós dois o mais rápido possível. Nós dois? Miguel e eu. Se vamos fazer isso, vamos fazer juntos. Eduardo pegou seu celular e começou a escrever anotações. Vamos precisar dos melhores especialistas. Podemos consultar em Houston, na Clínica Mayo. Eduardo, interrompeu Camila suavemente, respira. Você está entrando no seu modo CEO, tentando resolver tudo com dinheiro e eficiência. E o que tem de errado com isso? Se eu posso usar meus recursos para ajudar nosso filho... Nosso filho, repetiu Camila, percebendo o uso natural do pronome. Sim, você tem razão, mas o Miguel não é um projeto empresarial que você pode otimizar. É uma criança que está apenas começando a te conhecer. Ele precisa do seu pai, não apenas de alguém que pague suas contas médicas. Como se tivesse ouvido seu nome, Miguel se remexeu no sofá, murmurando algo sobre dinossauros em seus sonhos. Eduardo se aproximou instintivamente, ajeitando a manta que o cobria. Como você faz? Perguntou em voz baixa. Como lida com o medo constante? Eu não lido, respondeu Camila com honestidade. Eu aprendo a viver com ele. E me concentro nos momentos bons, como quando ele sorri ao tirar uma foto com você, ou quando os olhos dele brilham ao falar de dinossauros. Eduardo assentiu, compreendendo pela primeira vez a verdadeira magnitude do desafio que tinha pela frente. Não se tratava apenas de fornecer recursos ou tomar decisões médicas. Tratava-se de estar presente, de construir um relacionamento, de aprender a ser pai em tempo real, enquanto lidava com seus próprios medos e limitações. Seu celular vibrou novamente. Desta vez, era uma mensagem de seu advogado com os rascunhos dos documentos de guarda compartilhada. A realidade legal e prática de sua nova vida começava a tomar forma, mas enquanto observava seu filho dormir, Eduardo percebeu que os papéis e os acordos eram apenas o começo. O verdadeiro desafio seria aprender a ser o pai que Miguel precisava, enquanto tentava não perder de vista o homem que Valentina havia amado. O Centro Médico ABC da cidade do Rio de Janeiro mantinha um ambiente de serena eficiência, enquanto Eduardo se submetia a uma bateria de exames cardíacos.
Através da janela da sala de espera, ele podia ver os repórteres congregados na entrada principal, suas câmeras preparadas como predadores à espreita. A notícia de que o enigmático CEO da Tech Brazil Innovations estava realizando exames médicos junto com seu filho, recentemente descoberto, havia desencadeado uma tempestade midiática. Os resultados do ecocardiograma mostram uma malformação similar à do Miguel, explicou o Dr. Ramírez, apontando as imagens em sua tela. É mais leve, o que explica por que passou despercebida até agora, mas definitivamente está lá. Eduardo observava as imagens de seu próprio coração, tentando processar a informação. Ao seu lado, Camila anotava detalhes. Sua presença, surpreendentemente reconfortante neste momento de vulnerabilidade. Quais são as implicações? Perguntou ela, sua voz mantendo-se profissional apesar da situação. No caso do Eduardo, com tratamento adequado e algumas mudanças no estilo de vida, podemos controlar a condição sem necessidade imediata de cirurgia, respondeu o doutor. Mas isso confirma o componente genético da condição do Miguel. A intervenção cirúrgica para ele será inevitável. Eduardo fechou os olhos por um momento, lembrando-se de todas as noites que havia passado trabalhando até o esgotamento, atribuindo sua fadiga ao estresse e ao jet lag. Quanto tempo temos para a cirurgia do Miguel? Idealmente dentro dos próximos 18 meses, respondeu o Dr. Ramírez. Enquanto isso, precisaremos ajustar sua medicação e agendar check-ups regulares para ambos. Ao sair da consulta, Eduardo e Camila se encontraram com Maria, que havia estado cuidando de Miguel na brinquedoteca pediátrica do hospital. O menino correu para eles, segurando um desenho. "Olha, pai!" A palavra ainda provocava uma sacudida no coração de Eduardo cada vez que a ouvia. "Desenhei nossa família de dinossauros. Você é o T-Rex grande, eu sou o T-Rex pequeno. Mamãe é o Triceratops porque é a mais forte e..." Eduardo percebeu que Miguel parou abruptamente, como se duvidando. No desenho, um pouco afastada do grupo principal de dinossauros, havia uma figura que parecia ser um pterodáctilo. "E quem é essa?" perguntou ele suavemente. "É a Valentina", respondeu Miguel em voz baixa. "Está errado eu ter desenhado ela? Mamãe disse que ela está tomando um tempo para pensar." Eduardo trocou um olhar com Camila, que assentiu levemente. "Não, campeão, não está errado. É um desenho lindo." A viagem no carro blindado pela cidade do Rio de Janeiro foi silenciosa, interrompida apenas pelo comentário ocasional de Miguel sobre os prédios que passavam. No banco da frente, o chefe de segurança de Eduardo coordenava com outros veículos para evitar os paparazzi. "Seu conselho está esperando uma declaração", comentou Camila, verificando as notícias em seu tablet. "E as ações da Tech Brasil caíram 3% desde que a notícia de seus exames médicos vazou." "Eu sei", respondeu Eduardo, massageando as têmporas. "Tenho uma videoconferência com eles em 2 horas. Quer que eu leve o Miguel para que você possa se concentrar?" Eduardo olhou para seu filho, que havia dormido abraçando seu desenho. "Não, ele fica comigo. A reunião terá que se adaptar." Chegaram ao apartamento de Eduardo em Ipanema, onde seu assistente pessoal, Lucas, os esperava com uma pilha de documentos e 3 tablets mostrando diferentes feeds de notícias. "Senhor, a imprensa está especulando sobre sua saúde e a estabilidade da empresa. O Departamento de Relações Públicas sugere uma entrevista coletiva controlada para..." "Não", interrompeu Eduardo. "Nada de entrevista coletiva. Prepare um comunicado escrito. Mantenha o foco no aspecto familiar, não no médico." E Lucas acrescentou enquanto o assistente anotava freneticamente: "Preciso que você cancele minhas viagens internacionais do próximo mês. Tudo o que puder ser administrado por vídeo será feito assim." "Mas, senhor, a expansão na Ásia..." "Pode esperar", declarou Eduardo com firmeza. "Meu filho não pode."
Camila, que havia estado organizando os remédios de Miguel na cozinha, parou ao ouvir essas palavras. Era a primeira vez que Eduardo priorizava abertamente seu papel como pai sobre suas obrigações empresariais. A videoconferência com o conselho foi tensa, mas produtiva. Eduardo apresentou os fatos com a mesma precisão clínica que usava para os relatórios financeiros, embora desta vez o fizesse enquanto Miguel coloria tranquilamente em um canto de seu escritório, ocasionalmente levantando os olhos para sorrir para seu pai. "E sim, senhores, tenho uma condição cardíaca hereditária", concluiu Eduardo. "Mas está sob controle médico e não afetará minha capacidade de dirigir a empresa. O que mudará é minha forma de trabalhar. Meu filho precisa de atenção médica especializada e eu estarei presente para ele." Houve um momento de silêncio na videoconferência antes que Harrison, o membro mais antigo do conselho, falasse. "Eduardo, eu te conheço desde que você era um programador com um sonho e um laptop. Você construiu um império, mas talvez isso seja a coisa mais importante que você fará." Depois da ligação, Eduardo encontrou Camila na varanda, observando o pôr do sol sobre o skyline do Rio de Janeiro. "O Miguel dormiu no sofá", informou ela. "O dia no hospital o cansou." "A todos nós cansou", admitiu Eduardo, afrouxando a gravata. "Camila, obrigado por estar aqui hoje." "Você não precisava. Nós somos os pais dele", respondeu ela simplesmente. "Isso é o que os pais fazem." Eduardo pegou seu celular e olhou a última foto que Valentina havia publicado em suas redes sociais. Ela na praia de Ipanema, seu rosto sereno, mas seus olhos tristes. A descrição dizia simplesmente: "Às vezes o amor significa dar espaço." "Você acha que ela vai voltar?", perguntou Camila, percebendo o que ele estava olhando. "Não sei", respondeu Eduardo honestamente. "Mas o que eu sei é que pela primeira vez na minha vida, eu não estou tentando controlar cada variável. O Miguel está me ensinando que alguns laços são mais fortes que qualquer plano ou estratégia." Como se tivessem invocado, um pequeno gemido veio da sala. "Papai, vou eu", disse Eduardo se levantando. Ele parou na porta da varanda. "Sabe o que é mais estranho? Toda a minha vida, eu estive obcecado em criar tecnologia que conecte as pessoas. E acontece que o que realmente importa é estar presente aqui e agora, para as pessoas que precisam de nós." Enquanto ele se afastava para atender seu filho, Camila observou o homem que um dia fora seu marido, percebendo como sua postura habitual de CEO havia sido substituída por algo mais suave, mais humano. O coração que os médicos haviam examinado, naquela manhã, parecia estar se transformando em mais de um sentido. A sala de conferências do 42º andar da Tech Brasil Innovations havia se transformado temporariamente em uma peculiar creche. Enquanto Eduardo dirigia uma reunião crucial sobre a expansão asiática da empresa, Miguel coloria tranquilamente em uma mesa próxima, ocasionalmente levantando os olhos para observar os hologramas tridimensionais que mostravam gráficos e projeções. "Como podem ver, nossas projeções para o terceiro trimestre..." Eduardo interrompeu-se ao notar que Miguel havia parado de colorir e havia ficado pálido. "Me desculpem um momento, senhores." Com 3 passadas longas, ele chegou perto do filho. "O que foi, campeão?" "Estou tonto", murmurou Miguel, sua mãozinha agarrada ao braço do pai. A reunião se dissolveu em segundos. Eduardo havia desenvolvido um 6º sentido para os sintomas de Miguel nas últimas semanas e não arriscava nada. Enquanto sua assistente reagendava a reunião e ligava para o médico, ele segurava seu filho no sofá de seu escritório, monitorando sua respiração como lhe haviam ensinado. "A mamãe já está vindo", sussurrou, percebendo como os lábios de Miguel mostravam aquela tonalidade azulada que tanto temia. "Respira comigo, tá? Como os dinossauros quando hibernavam."
O doutor Ramírez os recebeu na emergência 20 minutos. Depois, Camila já estava lá, tendo deixado pela metade uma importante reunião no escritório de advocacia onde trabalhava. A medicação não está sendo tão eficaz quanto esperávamos, explicou o doutor depois de examinar Miguel. Precisamos adiantar a cirurgia. Quanto? Perguntaram Eduardo e Camila em uníssono. 2 semanas, no máximo. Já me comuniquei com a equipe cirúrgica em Houston. Eles podem nos receber na próxima semana. Eduardo sentiu o chão se mover sob seus pés. Uma coisa era saber que seu filho precisaria de cirurgia eventualmente, e outra muito diferente era encarar a realidade imediata de vê-lo em um bloco cirúrgico. Quero uma segunda opinião, declarou, pegando seu celular. Posso contatar especialistas em Londres, em Berlim? Eduardo, a voz de Camila era suave, mas firme. O Dr. Ramírez é o melhor, e o Miguel precisa disso agora, não depois de semanas de consultas adicionais. Na cama do hospital, Miguel dormia pacificamente, a cor tendo voltado para suas bochechas graças à medicação intravenosa. Seu tablet descansava ao seu lado, mostrando uma mensagem não enviada no aplicativo de comunicação familiar que Eduardo havia projetado especificamente para os 3. Valentina, você vai me ver. Antes da minha operação, Eduardo sentiu um nó na garganta. Miguel vinha perguntando por Valentina com mais frequência ultimamente, especialmente desde que havia visto sua foto em uma revista, posando em um evento de moda em São Paulo. Você a contatou? Perguntou Camila, percebendo o que ele estava olhando. Não diretamente, admitiu Eduardo. A irmã dela me mantém informado. Aparentemente ela está trabalhando em um projeto importante na Europa. Você deveria contar sobre a cirurgia. Por quê? Ela deixou claro que precisava de espaço. Por quê? Camila fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Apesar de tudo, o Miguel a incluiu no seu desenho familiar. E por quê? A maneira como você olha para o seu celular cada vez que ela aparece nas notícias me diz que você ainda não parou de amá-la. Antes que Eduardo pudesse responder, seu celular vibrou com uma notificação. A equipe de Houston havia enviado o protocolo pré-cirúrgico e os documentos que precisavam ser assinados. Vou tirar um ano sabático, anunciou ele repentinamente. O quê? Da empresa. O Harrison pode assumir como CEO interino. Já conversamos sobre isso. Camila o olhou surpresa. O mesmo Eduardo que costumava dormir com seu laptop. O mesmo que agora entende que existem coisas mais importantes que fusões e aquisições. Eduardo se aproximou da cama de Miguel e ajustou suavemente sua manta. Quero estar completamente presente para a sua recuperação, sem distrações, sem compromissos divididos. Você mudou, observou Camila. Todos nós mudamos, respondeu ele, lembrando-se de seus primeiros dias de casamento, quando ambos eram mais jovens e estavam mais preocupados com suas carreiras do que com construir uma verdadeira conexão. Você também era diferente naquela época. Era mais ingênua, admitiu ela. Eu achava que o amor era suficiente para sustentar um casamento. E eu achava que o sucesso profissional era a medida do meu valor como pessoa. Eduardo pegou seu próprio celular e abriu o aplicativo de mensagens. Vou escrever para a Valentina. O Miguel merece ter todos que o amam perto durante isso. Enquanto começava a escrever a mensagem, percebeu que suas mãos tremiam levemente. Não era apenas o medo da cirurgia de Miguel. Era o reconhecimento de que, em algum momento durante essas semanas, suas prioridades haviam mudado fundamentalmente. O homem que havia construído um império tecnológico baseado no controle e na previsão, agora estava navegando por águas emocionais completamente desconhecidas. Papai! A voz sonolenta de Miguel o interrompeu. A gente pode ver documentários de dinossauros? Claro que sim, campeão. Eduardo se acomodou na cadeira ao lado da cama.
segurando o tablet onde a mensagem para Valentina permanecia sem ser enviada. Você sabia que alguns cientistas acreditam que os T-Rex eram pais excelentes? Enquanto Miguel se aconchegava contra ele e Camila programava a próxima dose de remédios, Eduardo finalmente pressionou enviar em sua mensagem para Valentina. Miguel vai operar na próxima semana em Houston. Sei que você pediu espaço e eu respeito, mas ele pergunta por você e eu também sinto sua falta. Não te peço que volte, só que saiba que você tem um lugar aqui, nesta estranha e linda família que estamos construindo. O bip constante do monitor cardíaco de Miguel marcava o tempo enquanto eles esperavam, cada um perdido em seus próprios pensamentos sobre o futuro que se aproximava. O avião particular de Eduardo sulcava o céu noturno rumo a Houston, seu interior transformado em uma suíte médica móvel. Miguel dormia em uma poltrona especialmente preparada, monitores cardíacos piscando suavemente na penumbra. Camila revisava pela enésima vez os documentos médicos, enquanto Eduardo contemplava seu celular, relendo a mensagem que havia recebido de Valentina na noite anterior. Chego em Houston amanhã à tarde. Não porque resolvemos tudo, mas porque o Miguel merece ter todos que o amam ao lado dele e porque algumas coisas são mais importantes que nossas complicações pessoais. Para de ler essa mensagem, disse Camila, sem levantar os olhos de seus documentos. As palavras não vão mudar por mais que você as veja. Você acha que estou fazendo a coisa certa? Perguntou Eduardo, permitindo que toda essa situação se complique ainda mais? Você está se referindo a Valentina ou à sua decisão de deixar a empresa? Ambas as coisas. Tudo. Eduardo olhou para Miguel, que murmurava algo sobre dinossauros em sonhos. Há 2 meses minha vida era uma linha reta e agora é real, completou Camila. Eduardo, lembra quando você fundou a Tech Brasil? Todo mundo disse que você estava louco por deixar seu emprego seguro no Vale do Silício. Isso é diferente. Então você assumiu um risco por algo em que você acreditava. Agora você está fazendo o mesmo, só que dessa vez o risco é emocional em vez de financeiro. A conversa foi interrompida por um suave gemido de Miguel. Ambos os pais se tensaram, mas o menino simplesmente se acomodou, abraçando mais forte o seu bichinho de pelúcia de T-Rex que não largava desde que soube da cirurgia. O Texas Medical Center apareceu no horizonte enquanto eles aterrissavam, seus prédios brilhando sob o sol da tarde texana. Uma equipe médica os esperava na pista, junto com Harrison, o CEO interino da Tech Brasil, que havia voado da Califórnia para estar presente. Tudo está sob controle na empresa, assegurou Harrison enquanto eles caminhavam para a limusine. Concentre-se no que importa agora. O hospital havia reservado uma ala inteira para eles, uma cortesia que Eduardo mal notou, muito concentrado em certificar-se de que Miguel estivesse confortável em seu novo quarto. As paredes tinham sido decoradas com pôsteres de dinossauros e uma tela gigante reproduzia documentários da National Geographic. A Valentina vai ver minha operação? Perguntou Miguel enquanto uma enfermeira preparava sua veia intravenosa. Ela vai estar aqui em breve, prometeu Eduardo, trocando um olhar com Camila. Mas a operação é só para os médicos, campeão. Nós vamos esperar lá fora. Mas vocês vão estar perto, tão perto quanto nos permitirem, assegurou Camila, ajeitando as almofadas de seu filho com aquele cuidado que só uma mãe tem. O som de saltos altos no corredor fez Eduardo se tensar. Valentina apareceu. Na porta, mais magra do que da última vez que ele a havia visto, mas com uma determinação em seus olhos que ele conhecia bem. Valentina! A exclamação de alegria de Miguel pareceu dissipar instantaneamente a tensão na sala. Oi, pequeno paleontólogo! Sorriu ela, aproximando-se da cama. Me disseram que você é o expert em dinossauros do hospital. Enquanto Miguel
Mostrava entusiasmado sua coleção de figuras para Valentina. Eduardo observou como ela interagia naturalmente com o menino, como se os 2 meses de separação nunca tivessem existido. Camila, mostrando uma sensibilidade que o surpreendeu, murmurou algo sobre buscar café e saiu discretamente da sala. "Você está bem?", disse Eduardo quando finalmente ficaram relativamente sozinhos, com Miguel distraído por um novo documentário. "Madrid foi esclarecedor", respondeu Valentina. "Me ajudou a colocar as coisas em perspectiva." "E qual perspectiva é essa?" Valentina acariciou distraidamente o cabelo de Miguel, que havia se encostado nela enquanto assistia à televisão. "Que talvez eu estivesse tão concentrada no que essa situação me tirava, que não vi o que ela podia me dar." "Val, não", interrompeu ela suavemente. "Não precisamos ter essa conversa agora. Estou aqui pelo Miguel. O resto pode esperar." O Dr. Matthews, o cirurgião principal, escolheu aquele momento para entrar com sua equipe. Era a hora da última reunião antes da cirurgia marcada para a manhã seguinte. "A cirurgia vai durar aproximadamente 6 horas, explicou o doutor, enquanto exibia imagens 3D do coração de Miguel. "A malformação é complexa, mas temos um plano detalhado." Eduardo ouvia as explicações médicas enquanto segurava a mão do filho, percebendo como Valentina não havia se movido do outro lado da cama, sua presença criando um estranho sentimento de completude que ele não havia experimentado em meses. Naquela noite, depois que Miguel finalmente dormiu, os 3 adultos se encontraram na sala de espera privada. O silêncio entre eles estava carregado de palavras não ditas. "Eu fico feliz que você esteja aqui", disse finalmente Camila, surpreendendo tanto Eduardo quanto Valentina. "O Miguel precisa de você. Todos nós precisamos, de maneiras diferentes." Valentina assentiu, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. "Sabem o que o Miguel me disse agora há pouco? Que o coração dele precisava de reparos como os computadores do pai dele, mas que ele não estava com medo porque tinha os melhores técnicos do mundo cuidando dele." Eduardo sentiu seu próprio coração se contrair. "Deveríamos descansar. Amanhã será um dia longo." Enquanto cada um se dirigia a seus respectivos quartos no hospital, Eduardo parou na porta de Miguel uma última vez. Seu filho dormia, pacificamente, cercado por seus dinossauros de plástico, aparentemente alheio ao peso das preocupações adultas que o cercavam. "Tudo vai dar certo", sussurrou Valentina, que havia parado ao lado dele. "Tem que dar certo." Eduardo não respondeu, mas quando ela roçou suavemente sua mão antes de se afastar pelo corredor, ele sentiu algo em seu interior se soltar levemente. Amanhã, seu filho enfrentaria a batalha mais importante de sua jovem vida, mas pelo menos ele não estaria sozinho. Nenhum deles estaria. A madrugada no Texas Medical Center chegou com uma quietude surreal. Eduardo observava como a equipe médica preparava Miguel para a cirurgia, cada movimento das enfermeiras parecendo uma dança coreografada com precisão milimétrica. "Lembra do que nós falamos sobre ser corajoso?", perguntou Eduardo, inclinando-se sobre a maca onde seu filho jazia, pequeno e vulnerável em seu roupão de hospital. "Como os velociraptores", assentiu Miguel, sua voz apenas um sussurro. "Papai, você vai cuidar do Rex enquanto eu estiver dormindo?" Eduardo apertou o bichinho de pelúcia do T-Rex que Miguel lhe entregava. "Com a minha vida, campeão, e quando você acordar, teremos uma surpresa especial para você." "Mais dinossauros?" "Algo ainda melhor", interveio Valentina do outro lado da maca. Ela havia passado a noite trabalhando em seu tablet, projetando algo que se recusava a mostrar. "Mas é segredo até você voltar." Camila, que havia mantido uma calma exterior admirável, aproximou-se quando as enfermeiras indicaram que era a hora. "Te vemos em breve, meu amor", sussurrou ela, beijando a testa do filho.
Os dinossauros vão estar te esperando. O Dr. Matthews apareceu em seu uniforme cirúrgico. É hora. Eduardo sentiu o coração parar enquanto eles viam a maca se afastar. Miguel levantou sua mãozinha em um último aceno, e então as portas da área cirúrgica se fecharam, deixando os 3 adultos em um silêncio ensurdecedor. As horas seguintes se tornaram um exercício de controle emocional. Eduardo, acostumado a dirigir empresas multinacionais, se achou incapaz de ficar parado. A cada 30 minutos, uma enfermeira aparecia com atualizações breves. A cirurgia está progredindo como planejado. Os sinais vitais se mantêm estáveis. O Dr. Matthews está satisfeito com o andamento. Valentina havia se instalado em um canto da sala de espera privada, seu tablet agora conectado a um projetor que mostrava o que ela havia estado criando. Um mundo virtual povoado de dinossauros, projetado especificamente para a reabilitação de Miguel. É um aplicativo de realidade aumentada, explicou ela quando notou Eduardo observando a tela. Os exercícios de fisioterapia estão integrados ao jogo. O Miguel poderá treinar dinossauros enquanto se recupera. É brilhante, comentou Camila, aproximando-se para observar a animação. Transformar a reabilitação em uma aventura é exatamente o que ele vai precisar. O momento de conexão entre as duas mulheres foi interrompido por Harrison, que chegou com café para todos. As redes sociais estão inundadas de mensagens de apoio, informou ele. A hashtag Força Miguel é tendência global. Eduardo mal registrou a informação. Sua atenção estava fixa no relógio de parede, cada minuto parecendo uma eternidade. Em algum momento, ele sentiu uma mão suave em seu ombro. Você precisa comer alguma coisa, disse Valentina. Você não come nada desde ontem. Eu não consigo. Eduardo. A voz de Camila se juntou à preocupação de Valentina. O Miguel vai precisar de você forte quando acordar. Antes que ele pudesse responder, o Dr. Matthews apareceu na porta, ainda em seu uniforme cirúrgico. Os 3 se levantaram de um salto. A cirurgia foi um sucesso, anunciou ele com um sorriso cansado. Encontramos alguns desafios adicionais, mas o Miguel respondeu extraordinariamente bem. Ele está sendo transferido para a recuperação. O avião particular de Eduardo cruzava o céu noturno rumo a São Paulo, seu interior transformado em uma suíte médica móvel. Miguel dormia em uma poltrona especialmente condicionada, monitores cardíacos piscando suavemente na penumbra. Camila revisava pela enésima vez os documentos médicos, enquanto Eduardo contemplava seu telefone, relendo a mensagem que havia recebido de Valentina na noite anterior. Chego em São Paulo amanhã à tarde. Não porque resolvemos tudo, mas porque o Miguel merece ter todos que o amam ao lado dele. E porque algumas coisas são mais importantes que nossas complicações pessoais. Para de ler essa mensagem, disse Camila, sem levantar a vista de seus documentos. As palavras não vão mudar por mais que você as veja. Você acha que estou fazendo a coisa certa? Perguntou Eduardo. Permitindo que toda essa situação se complique ainda mais? Você está se referindo a Valentina ou à sua decisão de deixar a empresa? Ambas as coisas, tudo. Eduardo olhou para Miguel, que murmurava algo sobre dinossauros em sonhos. Há 2 meses minha vida era uma linha reta e agora é real, completou Camila. Eduardo, lembra quando você fundou a Tech Brasil? Todo mundo disse que você estava louco por deixar seu emprego seguro no Vale do Silício. Isso é diferente, é? Então você assumiu um risco por algo em que você acreditava. Agora você está fazendo o mesmo, só que dessa vez o risco é emocional em vez de financeiro. A conversa foi interrompida por um suave gemido de Miguel. Ambos os pais se tensaram, mas o menino simplesmente se acomodou, abraçando mais forte o seu bichinho de pelúcia de T-Rex que não largava desde que soube da cirurgia.
O hospital sírio-libanês apareceu no horizonte enquanto eles aterrissavam, seus prédios brilhando sob o sol da tarde paulistana. Uma equipe médica os esperava na pista, junto com Harrison, o CEO interino da Tech Brasil, que havia volado do Rio de Janeiro para estar presente. Tudo está sob controle na empresa, assegurou Harrison, enquanto eles caminhavam para a limusine. Concentre-se no que importa agora. O hospital havia reservado uma ala inteira para eles. Uma cortesia que Eduardo mal notou, muito concentrado em certificar-se de que Miguel estivesse confortável em seu novo quarto. As paredes tinham sido decoradas com pôsteres de dinossauros e uma tela gigante reproduzia documentários da National Geographic. "A Valentina vai ver minha operação?" perguntou Miguel, enquanto uma enfermeira preparava sua veia intravenosa. "Ela vai estar aqui em breve", prometeu Eduardo, trocando um olhar com Camila. "Mas a operação é só para os médicos, campeão. Nós vamos esperar lá fora." "Mas vocês vão estar perto?" "Tão perto quanto nos permitirem", assegurou Camila, ajeitando as almofadas de seu filho com aquele cuidado que só uma mãe tem. O som de saltos altos no corredor fez Eduardo se tensar. Valentina apareceu na porta, mais magra do que da última vez que ele a havia visto, mas com uma determinação em seus olhos que ele conhecia bem. "Valentina!" A exclamação de alegria de Miguel pareceu dissipar instantaneamente a tensão na sala. "Oi, pequeno paleontólogo", sorriu ela, aproximando-se da cama. "Me disseram que você é o expert em dinossauros do hospital." Enquanto Miguel mostrava, entusiasmado, sua coleção de figuras para Valentina, Eduardo observou como ela interagia naturalmente com o menino, como se os 2 meses de separação nunca tivessem existido. Camila, mostrando uma sensibilidade que o surpreendeu, murmurou algo sobre buscar café e saiu discretamente da sala. "Você está bem?" disse Eduardo quando finalmente ficaram relativamente sozinhos, com Miguel distraído por um novo documentário. "São Paulo foi esclarecedor", respondeu Valentina. "Me ajudou a colocar as coisas em perspectiva." "E qual perspectiva é essa?" Valentina acariciou distraidamente o cabelo de Miguel, que havia se encostado nela enquanto assistia à televisão. "Que talvez eu estivesse tão concentrada no que essa situação me tirava, que não vi o que ela podia me dar." "Val, não", interrompeu ela suavemente. "Não precisamos ter essa conversa agora. Estou aqui pelo Miguel, o resto pode esperar." O Dr. Matthews, o cirurgião principal, escolheu aquele momento para entrar com sua equipe. Era a hora da última reunião antes da cirurgia marcada para a manhã seguinte. "A cirurgia vai durar aproximadamente 6 horas, explicou o doutor enquanto exibia imagens 3D do coração de Miguel. "A malformação é complexa, mas temos um plano detalhado." Eduardo ouvia as explicações médicas enquanto segurava a mão do filho, percebendo como Valentina não havia se movido do outro lado da cama, sua presença criando um estranho sentimento de completude que ele não havia experimentado em meses. Naquela noite, depois que Miguel finalmente dormiu, os 3 adultos se encontraram na sala de espera privada. O silêncio entre eles estava carregado de palavras não ditas. "Eu fico feliz que você esteja aqui", disse finalmente Camila, surpreendendo tanto Eduardo quanto Valentina. "O Miguel precisa de você. Todos nós precisamos, de maneiras diferentes." Valentina assentiu, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. "Sabem o que o Miguel me disse agora há pouco? Que o coração dele precisava de reparos como os computadores do pai dele, mas que ele não estava com medo porque tinha os melhores técnicos do mundo cuidando dele." Eduardo sentiu seu próprio coração se contrair. "Deveríamos descansar, amanhã será um dia longo." Enquanto cada um se dirigia a seus respectivos quartos no hospital, Eduardo parou na porta de Miguel uma última vez. Seu filho dormia,
pacificamente cercado por seus dinossauros de plástico, aparentemente alheio ao peso das preocupações adultas que o cercavam. Tudo vai dar certo, sussurrou Valentina, que havia parado ao lado dele. Tem que dar certo. Eduardo não respondeu, mas quando ela roçou suavemente sua mão antes de se afastar pelo corredor, ele sentiu algo em seu interior se soltar levemente. Amanhã, seu filho enfrentaria a batalha mais importante de sua jovem vida, mas pelo menos ele não estaria sozinho. Nenhum deles estaria. A madrugada no hospital sírio-libanês chegou com uma quietude surreal. Eduardo observava como a equipe médica preparava Miguel para a cirurgia, cada movimento das enfermeiras parecendo uma dança coreografada com precisão milimétrica. Lembra do que nós falamos sobre ser corajoso? Perguntou Eduardo, inclinando-se sobre a maca onde seu filho jazia, pequeno e vulnerável, em seu roupão de hospital. Como os velociraptores, assentiu Miguel, sua voz apenas um sussurro. Papai, você vai cuidar do Rex enquanto eu estiver dormindo? Eduardo apertou o bichinho de pelúcia do T-Rex que Miguel lhe entregava. Com a minha vida, campeão. E quando você acordar, teremos uma surpresa especial para você. Mais dinossauros? Algo ainda melhor, interveio Valentina do outro lado da maca. Ela havia passado a noite trabalhando em seu tablet, projetando algo que se recusava a mostrar. Mas é segredo até você voltar. Camila, que havia mantido uma calma exterior admirável, aproximou-se quando as enfermeiras indicaram que era hora. Tio Eduardo sentiu as pernas falharem. Valentina e Camila o seguraram, os três unidos em um abraço espontâneo de alívio e gratidão. Quando podemos vê-lo? Perguntaram em uníssono. Em aproximadamente 1 hora. Ele estará sedado, mas vocês poderão ficar com ele. A hora seguinte passou em uma névoa de telefonemas, mensagens e preparativos. Harrison se encarregou de divulgar um comunicado oficial da Tech Brasil. Valentina finalizou os últimos detalhes de seu aplicativo. Camila organizou os turnos para as seguintes 48 horas críticas. Quando finalmente puderam entrar na unidade de cuidados intensivos, Eduardo sentiu o coração se apertar. Miguel parecia incrivelmente pequeno entre os equipamentos médicos, mas o monitor cardíaco mostrava um ritmo forte e estável. O novo coração dele está funcionando perfeitamente, assegurou a enfermeira enquanto verificava os sinais vitais. Ele é um guerreiro. Um T-Rex, murmurou Eduardo, colocando o bichinho de pelúcia ao lado do travesseiro do filho. Valentina se aproximou do outro lado da cama e conectou seu tablet à tela do quarto. O mundo de dinossauros que ela havia criado ganhou vida nas paredes, criando um ambiente mágico e acolhedor. Para quando ele acordar, explicou. Não, quero que ele veja só equipamentos médicos. Camila, que havia estado revisando os relatórios pós-operatórios, levantou a vista com lágrimas nos olhos. Obrigada, disse simplesmente, e tanto Eduardo quanto Valentina souberam que ela agradecia muito mais do que apenas a decoração. As horas seguintes transcorreram em uma vigília compartilhada. Eduardo não soltou a mão do filho. Valentina continuou ajustando as animações de dinossauros nas paredes e Camila monitorava cada sinal e número nos equipamentos médicos. Próximo ao amanhecer, Miguel começou a mostrar sinais de despertar. Suas pálpebras tremeram e seus dedos se moveram levemente. Pai? Sua voz era quase inaudível. Estou aqui, campeão. Eduardo se inclinou sobre ele. Mamãe e Valentina também estão aqui. Miguel abriu os olhos lentamente, piscando diante das luzes suaves e das animações nas paredes. São dinossauros? Sua surpresa especial, sorriu Valentina se aproximando. Agora você tem seu próprio mundo jurássico. Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Miguel. O Rex também foi corajoso? O mais corajoso, assegurou Eduardo, colocando o bichinho de pelúcia mais perto dele. Assim como você.
Enquanto o sol começava a aparecer pelas janelas da UTI, iluminando o quarto com um brilho dourado, os 3 adultos compartilharam um olhar de entendimento. As últimas 24 horas tinham sido uma prova de fogo que enfrentaram juntos. E embora o caminho de recuperação estivesse apenas começando, algo fundamental havia mudado entre eles. O pequeno dinossauro de pelúcia, testemunha silenciosa de tanto amor e preocupação, descansava junto ao coração recém-reparado de Miguel, como um guardião dessa família incomum que se havia forjado nas horas mais longas de suas vidas. A suíte de recuperação do Hospital Samaritano de São Paulo havia se transformado gradualmente em um peculiar híbrido entre quarto de hospital e parque jurássico virtual. As paredes, graças ao aplicativo de Valentina, mostravam um mundo pré-histórico em constante evolução, onde cada exercício de reabilitação de Miguel se convertia em uma nova aventura com dinossauros. "Olha, pai!" exclamou Miguel, levantando o braço direito com determinação. Na parede, um pterodáctilo respondeu ao seu movimento, elevando-se sobre um vale virtual. 5 vezes seguidas sem me cansar. Eduardo, que havia transformado o sofá do quarto em seu escritório temporário, afastou seu laptop para aplaudir a conquista. "Excelente, campeão. Vê como a cada dia você fica mais forte. Como um T-Rex", concordou Miguel com seriedade. "A Valentina disse que se eu completar todos os exercícios de hoje, ela vai desbloquear um novo dinossauro no jogo." A mencionada apareceu naquele momento, equilibrando 3 xícaras de café e uma caixa de sonhos. "E não um dinossauro qualquer", sorriu, piscando um olho. "Este é especial." Durante a semana posterior à cirurgia, uma rotina surpreendentemente harmoniosa se havia estabelecido entre os 3 adultos. Camila gerenciava a comunicação com os médicos e coordenava os cuidados. Eduardo havia transformado o quarto em uma extensão de seu escritório para estar presente a todo momento. E Valentina dividia seu tempo entre atualizar seu aplicativo de reabilitação e manter seus seguidores informados sobre os progressos de Miguel com a permissão expressa de seus pais. Sua última postagem sobre a reabilitação com realidade aumentada tem mais de 1 milhão de interações, comentou Camila, verificando seu telefone enquanto entrava no quarto. O hospital recebeu dezenas de consultas de outros centros médicos interessados no programa. "Deveria ser acessível para todas as crianças em recuperação", respondeu Valentina, ajustando alguns parâmetros em seu tablet. "Eduardo, você acha que a Tech Brasil poderia..." "Já está em processo", interrompeu ele sorrindo. "O Harrison está coordenando com o Departamento de Desenvolvimento para transformá-lo em um projeto sem fins lucrativos da empresa." Miguel, alheio à conversa dos adultos, continuava com seus exercícios, agora guiando um triceratops através de um exuberante vale virtual. O monitor cardíaco ao lado de sua cama mostrava um ritmo forte e estável, muito diferente dos batimentos irregulares pré-operatórios. "O Dr. Matthews quer fazer uma última avaliação amanhã", anunciou Camila. "Se tudo continuar assim, poderemos voltar para o Rio de Janeiro em 3 dias." A notícia, embora esperada e positiva, caiu como uma pedra no lago tranquilo que se havia formado durante essas semanas. A volta para o Rio de Janeiro significava enfrentar realidades que haviam ficado em suspenso. A separação de Eduardo e Valentina, os acordos de guarda, a vida cotidiana além da bolha protetora do hospital. "Poderíamos..." Valentina hesitou, olhando para Miguel, que agora descansava entre os exercícios. "Poderíamos manter as sessões de reabilitação por videochamada, ao menos até que você decida se vai voltar permanentemente", completou Eduardo suavemente. Um silêncio carregado de significado preencheu o quarto, quebrado apenas pelos suaves sons de dinossauros virtuais e o bip constante do monitor cardíaco. "Val!" A voz de Miguel soava sonolenta.
Você pode me mostrar o dinossauro novo, antes da minha soneca? Valentina se aproximou da cama, seu tablet na mão. Este é muito especial, pequeno paleontólogo. Vê, é um Maiasaura. O que significa o nome dele? Perguntou Miguel, lutando contra o sono. Significa bom lagarto-mãe, explicou ela, projetando a imagem de um dinossauro gentil cuidando de seus filhotes. Eles eram conhecidos por serem excelentes pais, cuidavam de seus bebês até que fossem fortes o suficiente para se sustentarem sozinhos. Os olhos de Miguel se iluminaram com compreensão. Como mamãe, papai e você comigo. A simplicidade da observação infantil atingiu os 3 adultos de maneira diferente. Camila escondeu rapidamente suas lágrimas, fingindo verificar os medicamentos. Eduardo ficou imóvel em seu sofá, seu laptop esquecido. E Valentina se sentou na beira da cama, acariciando suavemente o cabelo de Miguel. Sim, meu amor, sussurrou, exatamente como nós com você. Quando Miguel finalmente adormeceu, os 3 se encontraram na pequena varanda do quarto, a cidade de São Paulo se estendendo sob eles no pôr do sol paulistano. Não posso simplesmente desaparecer da vida dele, disse Valentina finalmente. Esses dias, ver como ele lutava, como ele se esforçava em cada exercício. Ninguém está pedindo para você desaparecer, interveio Camila. Pelo contrário, o Miguel precisa de você. Nós precisamos de você. Eduardo observava a interação entre as 2 mulheres com uma mistura de esperança e medo. Val, sei que as coisas entre nós são complicadas, mas as coisas simples não valem a pena, interrompeu ela, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Não é isso que você sempre diz em suas palestras? Através do vidro, eles podiam ver Miguel dormindo pacificamente, rodeado de seus dinossauros reais e virtuais. O Maiasaura, na parede, parecia montar guarda sobre ele, um lembrete silencioso de que o amor em todas as suas formas era a força mais poderosa de recuperação. Então, disse Camila, começamos a planejar nossa volta para casa. A ênfase em nossa não passou despercebida por ninguém. Valentina concordou lentamente, sua mão encontrando a de Eduardo em um gesto que continha tanto promessa quanto precaução. Para casa, repetiu ela, todos juntos. O apartamento de Eduardo em Ipanema havia sofrido uma transformação radical nas semanas seguintes ao retorno de São Paulo. A antes minimalista sala de estar agora abrigava uma eclética mistura de brinquedos de dinossauros, equipamentos médicos, discretamente integrados na decoração, e as últimas inovações em tecnologia de realidade aumentada. Você tem certeza sobre isso? Perguntou Eduardo enquanto ajudava Valentina a desempacotar caixas no que costumava ser seu escritório em casa, agora transformado em um quarto colorido para Miguel. Pela 100ª vez sim, respondeu ela, colocando estrategicamente um projetor holográfico que permitiria que os dinossauros virtuais de seu aplicativo povoassem o espaço. Faz mais sentido que o Miguel tenha um espaço aqui nos dias em que ele ficar com você. E Ela hesitou por um momento. Eu preciso estar por perto para continuar ajustando o programa de reabilitação. Não mencionaram que ela havia mantido seu próprio apartamento em Copacabana, uma decisão que refletia a cautelosa reconstrução de seu relacionamento. Alguns dias, Valentina ficava no apartamento, dormindo no quarto de hóspedes. Outros, ela voltava para seu espaço pessoal. Era um acordo que respeitava tanto sua independência quanto sua crescente reconexão. Chegamos! A voz de Camila ressoou na entrada, seguida pelo som de pequenos passos apressados. Pai, Val! Miguel irrompeu na sala, sua energia pós-operatória quase completamente recuperada. Mamãe disse que hoje eu posso testar a piscina. A piscina do prédio havia sido outro projeto de adaptação.
Eduardo havia trabalhado com especialistas para instalar equipamentos de monitoramento discretos e um sistema de climatização específico para as necessidades de recuperação de Miguel. Primeiro, os exercícios. Pequeno paleontólogo, lembrou Valentina, ativando seu aplicativo. Imediatamente as paredes do quarto ganharam vida com uma paisagem jurássica. Pronto para desbloquear um novo nível? Enquanto Miguel se mergulhava em sua rotina de reabilitação, agora uma aventura virtual de exploração pré-histórica, Camila se juntou a Eduardo na cozinha. Os médicos estão impressionados com o progresso dele, comentou enquanto Eduardo preparava café para todos. Eles dizem que o aplicativo de Valentina acelerou significativamente sua recuperação. Ela tem trabalhado com uma equipe de fisioterapeutas para expandir o programa, respondeu Eduardo. O Harrison diz que já há uma lista de espera de hospitais interessados em implementá-lo. É incrível como algo que nasceu de uma crise pessoal pode ajudar tantas outras crianças. Camila fez uma pausa, observando através da porta como Valentina guiava Miguel em seus exercícios. Ela realmente o ama, sabe? Sei. Eduardo sorriu suavemente, e ele adora ela. Outro dia ele me perguntou se podia ter 2 mães e um pai, como seu amigo Martim, que tem 2 pais. E o que você respondeu? Que as famílias vêm em todas as formas e tamanhos, como os dinossauros. A risada de Miguel veio da sala, seguida pela voz animada de Valentina, anunciando o desbloqueio de um novo dinossauro virtual. Você já pensou em retomar seu trabalho no escritório? Perguntou Eduardo, percebendo as olheiras sob os olhos de Camila. Estou trabalhando em casa por enquanto. Na verdade, ela hesitou um momento. Me ofereceram abrir um departamento especializado em direito médico e casos de acesso a tratamentos especializados. Aparentemente, nossa experiência com o seguro-saúde e a cirurgia do Miguel chamou a atenção de alguns colegas. Você deveria aceitar, interveio Valentina, entrando na cozinha por água. Você poderia ajudar outras famílias a navegar o sistema. Já terminaram os exercícios? Ele está fazendo seus alongamentos finais com o Diplodocus virtual. Ele superou todas as suas marcas anteriores. O orgulho na voz de Valentina era inconfundível. Durante essas semanas, ela havia encontrado um novo propósito, que ia além de sua carreira como influenciadora. Sua conta nas redes sociais, antes dedicada à moda e estilo de vida, agora também compartilhava informações sobre tecnologia médica e apoio a famílias de crianças em recuperação. Terminei, anunciou Miguel, entrando triunfalmente na cozinha. Podemos ir para a piscina agora? Os 3 adultos trocaram olhares cúmplices. Vá colocar sua roupa de banho, indicou Camila. E não esqueça seu monitor cardíaco à prova d'água. Enquanto Miguel corria para seu quarto, Eduardo notou como Valentina se movia instintivamente para segui-lo, certificando-se de que ele não se esforçasse demais. Era um gesto que ele havia observado se desenvolver naturalmente nela durante as últimas semanas. Val chamou suavemente. Quando ela se virou, ele continuou. Obrigada por tudo isso, por ficar. Eu não fiquei por você, respondeu ela, mas seu sorriso suavizou suas palavras. Eu fiquei por ele, por nós, porque às vezes as melhores famílias são as que construímos, não as que planejamos. Como os ninhos dos Maiasaura, acrescentou Camila, lembrando o dinossauro que havia se tornado o favorito de Miguel no aplicativo. Exatamente, concordou Valentina. E falando em construção, ela tirou seu tablet e mostrou um novo design. Estou trabalhando em uma versão aquática do aplicativo para os exercícios na piscina. O que acham de dinossauros marinhos? O som de passos apressados anunciou o retorno de Miguel, pronto para sua aventura aquática. Os 3 adultos o seguiram em direção à piscina, cada um carregando algo. Camila com o equipamento médico, Eduardo com as toalhas e Valentina com seu tablet pronto para testar sua nova criação.
Enquanto observavam Miguel deslizar suavemente pela água, perseguindo hologramas de plesiosauros, Eduardo refletiu sobre como as maiores crises de nossas vidas, às vezes, nos levam aos lugares mais inesperados e bonitos. Sua família podia não ser convencional, mas era real, forte e cheia de amor, como os antigos dinossauros que seu filho tanto admirava. O salão principal do Museu Nacional do Rio de Janeiro brilhava com luzes suaves, enquanto a elite empresarial e médica do país se reunia para o lançamento oficial do Dino Saúde, o projeto de reabilitação pediátrica nascido do aplicativo de Valentina. Miguel, vestido com um pequeno terno e uma gravata com estampa de dinossauros, movia-se com confiança entre os convidados, seu monitor cardíaco discretamente escondido sob sua camisa. Vocês sabiam que o Velociraptor podia correr a 60 km por hora? Explicava, entusiasmado, a um grupo de médicos surpreendidos com seu conhecimento. É impressionante ver o quanto ele progrediu, comentou o Dr. Matthews, que havia voado de São Paulo especialmente para o evento. Sua recuperação é um dos casos mais bem-sucedidos que já vi. Eduardo, impecável em seu terno escuro, observava seu filho com orgulho. Tudo graças ao programa da Valentina. Transformou sua reabilitação em uma aventura. Como se o tivesse invocado, Valentina apareceu no palco, radiante em um vestido verde esmeralda. As telas gigantes atrás dela ganharam vida com projeções de dinossauros que interagiam com imagens de crianças em reabilitação. Dino Saúde nasceu de uma necessidade pessoal, começou ela, sua voz clara e segura. Quando conheci o Miguel, aprendi que o amor pode tomar formas inesperadas e que a tecnologia, combinada com o coração, pode criar milagres. De seu lugar na primeira fila, Camila sorriu, lembrando como aquela influenciadora que inicialmente ela havia visto com receio havia se tornado uma parte fundamental de suas vidas. Seu próprio escritório de advocacia agora gerenciava os aspectos legais do Dino Saúde, garantindo que o programa fosse acessível a famílias de todos os níveis socioeconômicos. Hoje, continuou Valentina, tenho orgulho em anunciar que o Dino Saúde será implementado em 50 hospitais pediátricos da América Latina no próximo ano. Cada criança merece que sua recuperação seja uma aventura, não um obstáculo. Os aplausos foram interrompidos por Miguel, que não conseguiu se conter. Essa é a minha Val! Sua exclamação espontânea provocou risos carinhosos entre os presentes. A recepção que se seguiu à apresentação se converteu em um exercício de navegação social para a incomum família. Os repórteres observavam com curiosidade como Eduardo se movia confortavelmente entre Valentina e Camila, como Miguel corria de uma para outra, chamando-as de mamãe e Val com igual afeto, e como as duas mulheres colaboravam naturalmente no cuidado da criança. Senhor Monteiro, abordou uma jornalista de um importante jornal, como o senhor definiria sua situação familiar? Antes que Eduardo pudesse responder, Miguel interveio. Nós somos como os dinossauros do Cretáceo, espécies diferentes que viviam em harmonia. A resposta provocou outra rodada de risos, mas Eduardo notou como Valentina se tensionou levemente. Apesar de seu sucesso profissional, as perguntas sobre seu papel na família ainda tocavam nervos sensíveis. Mais tarde naquela noite, enquanto os últimos convidados se retiravam, ele encontrou Valentina na exposição de dinossauros do museu, contemplando um esqueleto de Maiasaura. Eles continuam sendo os favoritos dele, comentou, parando ao lado dela. Porque são o exemplo perfeito de adaptação e cuidado familiar, respondeu ela. Você sabia que os paleontólogos acreditam que eles formavam comunidades extensas para criar seus filhotes? Como nós, sorriu Eduardo tomando suavemente sua mão. Às vezes eu me pergunto... Valentina hesitou.
se as pessoas algum dia entenderão realmente o que somos. Importa. A voz de Camila os surpreendeu. Ela se aproximou com Miguel, dormindo em seus braços, exausto depois de tanta emoção. O que importa é que funciona para nós, para ele. Valentina observou como Miguel se aninhava instintivamente para ela quando ela o pegou nos braços de Camila. Nos últimos meses, esses pequenos gestos de confiança e amor incondicional haviam feito mais para curar suas inseguranças do que qualquer validação externa. O museu quer fazer uma exposição especial, mencionou Eduardo, mudando de assunto, sobre tecnologia e paleontologia. Eles querem usar o DinoSaúde como exemplo de como a ciência do passado pode inspirar inovações para o futuro. O Miguel vai adorar, sorriu Camila. Embora teremos que garantir que ele não passe todo o seu tempo aqui. Por que não? Brincou Valentina. Poderíamos adaptar as aulas dele, história natural, biologia, tecnologia, tudo através de dinossauros. Enquanto caminhavam para a saída do museu, seus passos ressoando nas salas vazias, o esqueleto do Maiasaura parecia observá-los com aprovação ancestral. Miguel murmurou algo sobre velociraptores em sonhos, sua pequena mão agarrando a gravata de dinossauros que Valentina lhe havia dado. Sabe o que é mais irônico? Refletiu Eduardo, enquanto esperavam seu carro. Passei anos desenvolvendo tecnologia para conectar pessoas através de telas, e resultou que a verdadeira conexão estava em aprender a ser uma família, não importa o que o mundo exterior pensasse. Como disse o Miguel, sorriu Valentina, espécies diferentes vivendo em harmonia. Embora tecnicamente, acrescentou Camila com um sorriso, os dinossauros não coexistiram todos na mesma época. Mas nós sim, respondeu Valentina suavemente, e estamos escrevendo nossa própria história natural. O carro chegou, e enquanto o motorista acomodava cuidadosamente Miguel sem acordá-lo, os três adultos trocaram olhares de entendimento. Suas vidas haviam se entrelaçado de uma maneira que nenhum manual de família tradicional poderia ter previsto. Mas como os dinossauros que tanto fascinavam Miguel, eles haviam evoluído para criar algo único e bonito em sua própria imperfeição. 6 meses após o lançamento do DinoSaúde, a praia particular de Trancoso brilhava sob o mesmo sol que havia presenciado o início dessa história. No entanto, dessa vez, o Ushua não abrigava uma lua de mel interrompida, mas uma celebração muito especial, o primeiro aniversário da cirurgia de Miguel. Olha, pai. Miguel, agora com 5 anos, corria pela orla do mar, sua energia completamente recuperada. O monitor cardíaco, agora menor e à prova d'água, emitia leituras perfeitamente normais para o tablet de Valentina. As tartarugas marinhas são como os dinossauros que sobreviveram. Eduardo, sentado sob uma sombrinha ao lado de Valentina, sorriu com o entusiasmo do filho. Tecnicamente, são os pássaros os descendentes mais diretos dos dinossauros, campeão. Na verdade, interveio Camila, aproximando-se com uma bandeja de bebidas tropicais. As tartarugas marinhas já existiam na época dos dinossauros. Elas são verdadeiras sobreviventes, como nós, acrescentou Valentina suavemente, seus dedos entrelaçados com os de Eduardo. O último ano havia sido uma jornada de adaptação e crescimento para todos. O DinoSaúde havia se expandido para 70 hospitais em 3 continentes. Camila havia estabelecido uma fundação jurídica para ajudar famílias a navegar o complexo mundo dos seguros de saúde. Eduardo havia encontrado um novo equilíbrio entre seu papel como CEO e pai, trabalhando principalmente em casa e delegando mais responsabilidades à sua equipe. E Valentina, ela havia redefinido completamente sua carreira e sua vida. Sua conta nas redes sociais, agora seguida por milhões, se concentrava em tecnologia médica, apoio familiar e, claro, dinossauros. Mais importante ainda, ela havia encontrado seu lugar nessa família incomum. Estão prontos para a surpresa?
Perguntou Eduardo, consultando seu relógio. Como se fosse um sinal, um grupo de trabalhadores começou a montar um equipamento de projeção na praia. Miguel, intrigado, correu para perto. O que é? O que é? Bom, explicou Valentina, ativando seu tablet. Pensamos que era hora do Dino Saúde ter uma nova aventura. Que tal dinossauros marinhos? As projeções ganharam vida sobre as ondas do Caribe. Pliossauros, mosassauros e outras criaturas pré-históricas marinhas começaram a nadar entre as ondas reais, criando um espetáculo que logo atraiu a atenção de outros hóspedes do hotel. É incrível! Exclamou Miguel, correndo para água suave. Olha, posso nadar com eles! Com cuidado, alertaram seus 3 pais em uníssono, provocando risos entre eles. Enquanto observavam Miguel brincar com os dinossauros virtuais, Eduardo refletiu sobre o ano passado. Lembram da primeira vez que estivemos aqui? Como esquecer? Respondeu Camila. Cheguei vestida de preto, como uma mensageira do caos, e eu derramei meu champanhe e quase fugi para a Europa, acrescentou Valentina. E agora olhem para eles. Sorriu Camila, observando como Miguel inventava histórias sobre cada criatura marinha pré-histórica que encontrava. O Dino Saúde ajudou centenas de crianças, e nosso pequeno paleontólogo está mais forte do que nunca. Não só ele cresceu, comentou Eduardo, olhando significativamente para Valentina. Ela concordou, entendendo. Na noite anterior, depois de deitar Miguel, eles tiveram uma longa conversa sobre o futuro. Seu apartamento em Copacabana estava praticamente abandonado havia meses. E embora o quarto de hóspedes do apartamento tivesse sido seu espaço nominal, a realidade era que ela estava passando cada vez mais noites no quarto principal com Eduardo. Vocês têm certeza sobre o novo arranjo? Perguntou Camila, que havia feito parte da conversa. Tão certos quanto se pode estar quando se está criando um menino obcecado por criaturas extintas há milhões de anos, brincou Valentina. Além disso, o novo apartamento tem espaço suficiente para que o Miguel tenha seu quarto de dinossauros, tanto na sua casa quanto na nossa. E o jardim comunitário entre os edifícios significa que ele poderá ir e vir facilmente entre as 2 casas, acrescentou Eduardo. Mamãe, Val, papai, chamou Miguel da água. Venham, esse mosassauro quer conhecê-los. Os 3 se olharam, sorrindo com o entusiasmo dele. Prontos para nadar com dinossauros? Perguntou Valentina. Sempre, responderam Eduardo e Camila. Enquanto caminhavam para a água, onde Miguel os esperava com histórias sobre cada criatura marinha que nadava virtualmente ao redor dele, Eduardo pensou em como um segredo que parecia que o destruiria tudo. Havia acabado construindo algo mais bonito do que ele jamais poderia ter imaginado. O sol começava a se pôr sobre o Caribe, pintando o céu em tons de laranja e rosa. As projeções de dinossauros marinhos brilhavam com mais intensidade contra o pôr do sol, criando um espetáculo mágico que atraía os olhares admirados de todos os presentes na praia. Sabem o quê? Disse Miguel enquanto flutuava seguro entre seus 3 pais. Nós somos como o melhor período pré-histórico de todos. Temos terra, mar e céu. Mamãe é como a terra, forte e segura. Val é como o céu, cheia de ideias brilhantes. E papai é como o mar, profundo e conectando tudo. Os 3 adultos se olharam, surpresos com a profundidade da observação do pequeno. E você o que é, campeão? Perguntou Eduardo. Miguel sorriu, salpicando água brincalhonamente. Eu sou como os dinossauros, uma nova espécie que nasceu do amor de vocês. Valentina conteve as lágrimas enquanto Eduardo a abraçava pela cintura e Camila tomava sua mão livre. Sobre eles, um pteranodonte virtual sulcava o céu do pôr do sol, sua silhueta recortada contra as nuvens rosadas. Pelos dinossauros, brindou Camila levantando sua taça da água.
pelos novas espécies, acrescentou Valentina. Pela família, completou Eduardo. Pelo amor, exclamou Miguel, criando uma pequena explosão de água que fez todos rirem. E assim, sob o céu de Trancoso, cercados por criaturas pré-históricas virtuais e o som das ondas, essa singular família celebrava não apenas a recuperação de Miguel, mas a descoberta de que, às vezes, os finais mais felizes são aqueles que nunca pudemos planejar. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Dê um like e comente abaixo o que você achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.